Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. A Vivi, a Vivi sempre me acompanha aqui, ela sempre manda mensagem. Ela é fã da Maia, da minha cachorrinha, né, Vivi? Ela está perguntando aqui sobre higienização dos trabalhos, né? Como proceder. E também está agradecendo. Ela falou, Bia, só tenho a agradecer por tudo. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade, né, de estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês. Isso é muito legal. Eu aprendo muito com isso também, podem ter certeza, tá? Então vamos lá, para a higienização de trabalhos, né? Como que eu faço? A higienização, né, a desinfecção dos moldes, eles deveriam, né, devem ser feitos, é uma obrigação clínica, né? Quem deve higienizar os moldes antes de enviar para o laboratório é sim o consultório. Mas, né, como saber se foi higienizado corretamente ou não, né? Eu já recebi moldagem com sangue, já, né, que é visível, né? Fora o que não é visível. Mas, enfim, para a gente se proteger, para que a gente tenha um cuidado dentro do laboratório, na minha guia, né, na minha ordem de serviço, quando eu mando para o dentista, tem um campo para ele sinalizar se ele higienizou ou não, tá? Se ele não sinalizou, eu higienizo, tá? Então, eu uso o hipoclorito a 1%, que é a solução de Milton. Eu coloco um borrifador e a primeira coisa, eu lavo em água corrente, eu passo o molde em água corrente, aí eu tenho uma bacia, um recipiente próprio para fazer a higienização dos moldes, coloco esse molde ali, borrifo essa solução de hipoclorito a 1%, deixo 10 minutos e daí eu enxago bastante, abundantemente em água corrente. Eu faço dessa maneira. Também antes de tirar o molde da caixa, com luva, né, para não ter nenhum problema ali de contaminação. É assim que eu faço, tá? E os trabalhos para mandar para o consultório, né, quando eles saem do laboratório, é, não tem muito segredo, assim, eu tento manter o mais isolado possível dos outros, né, do modelo, eu não mando a prótese no modelo, prótese total, para não ficar suja de gesso, então eu sempre mando num saquinho, aquele ziplock fechado e embalado com plástico bolha normal, tá? Pessoal, se forem surgindo dúvidas, vão escrevendo aqui na caixinha para mim, tá? Então vamos lá. Montagens com total e parcial juntas, aquela tipo que nem parecem da mesma boca. É complicado, né? Às vezes a gente montar uma total com parcial, porque assim, vou dar um exemplo: é uma prótese total superior e uma parcial inferior. Dependendo da situação ali do paciente, né? Se já faz alguns anos que ele perdeu esses dentes, os dentes eles vão se movimentando, né? Os dentes naturais eles tendem a se movimentar. Então, ele acaba saindo um pouco da angulação. Dificilmente você vai conseguir fazer com o antagonista uma montagem balanceada, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir fechar a chave de molar. Então, em parcial, prótese total não tem segredo, é a mesma coisa, né? Eu monto começando pelo incisivo central e vou montando até molar, né? Respeitando o máximo a estética. Claro que se o paciente tiver dentes naturais, eu preciso ter toque, né? Essa prótese total tem que ter toque. Então, se o dentista não for fazer nada embaixo, não for fazer uma restauração ou extrair os dentes, eu tenho sim que fazer tocar. Então, pode ser que fique invertida, enfim. Mas aí, na hora de começar essa parcial, na hora de começar essa montagem, eu não vou começar pelo molar, como eu faço na montagem inferior, normalmente, né? Porque aí, quando eu começo pelo molar, eu consigo vir montando todos os dentes em chave. Na parcial, não, eu vou ter que montar onde dá, né? No espaço que eu tenho sobrando ali, sem deixar diastema. Então, às vezes, eu tenho que pegar um modelo de dente um pouco maior ou um pouco menor, ou muitas vezes desgastar o dente para que ele se adeque ali, tá? Mas não é uma coisa, não tem muita regra, porque cada caso é um caso e não é muito simples, geralmente, tá?
Olha, a Hillary perguntou uma coisa interessante aqui. Como faço a linha americana na prótese, tá? Para quem não sabe, linha americana é quando no final, na divisão do palato mole com o palato duro, lá no final da prótese total, do selamento, tem algumas pessoas que fazem no modelo, tem uma técnica, né, que existe, que chama linha americana, que é fazer um sulco profundo nessa divisão, tá? Na linha do A, ali, na linha do pós-dam. Fazer um suco, pegar uma espátula e vir cavando, assim, fazendo um suco no gesso, tá? Para quê? Para que fique um espaço de resina mais profundo, né? Que dê uma pressão na boca do paciente e não tenha entrada de ar, né? Para ajudar na sucção, na fixação dessa prótese, para que não fique descolando quando o paciente fala, quando o paciente está movimentando esse palato mole, às vezes a prótese total acaba deslocando pela entrada de ar. Então, para evitar, eles fazem essa linha americana que ela fica bem selada. O problema disso é, como tem um excesso de material, né, nessa região, como tem a resina vai ficar mais grossa do que está na boca do paciente, porque a gente criou um espaço ali, né? Isso pode causar reabsorção óssea, né? Então, o paciente vai encaixar, na hora ele vai sentir um desconforto, porque vai ter uma pressão grande nessa região de vedamento, vai ter um material que está empurrando ali, vedando, né? Pressionando esse osso para cima para não entrar nada de ar. Só que essa pressão constante vai fazer com que o osso reabsorva, né? Então, daqui a pouco a prótese já não vai parar mais, porque o osso reabsorveu. Falou, peraí, tem alguma coisa aqui que tá me empurrando, então eu vou absorver, né? E aí, então, eu não faço, tá? Eu aprendi na época que eu fiz especialização a não fazer por essa razão, tá? Mas quando as pessoas fazem, quando eu vejo ali, é dessa maneira. Pega um instrumental e faz um sulco no modelo na região de vedamento, bem na linha do A. Fala aí se vocês fazem, se vocês já conhecem essa técnica da linha americana, se vocês fazem, se vocês não fazem. O dentista quer fazer um conserto em uma PPR já acrilizada. Doutor moldou o paciente com PPR. Tem algo para fazer para evitar que o modelo se quebre? Gabriele, então, o certo é ele fazer exatamente isso. Ele molda com a PPR em posição, tá? E aí, quando você for vazar esse molde, a PPR tem que estar encaixada lá dentro, tá? Senão ela não vai mais encaixar. Então, ela tem que estar encaixada dentro do molde, passa um pouco de vaselina ali na resina para você conseguir tirar depois, vaza o gesso e tira. Tem algo para fazer que o modelo se quebre? Olha, se você usar um gesso muito resistente, né? Usar um gesso, por exemplo, um number one, que é um gesso resinoso, é um gesso anti-estilhaçamento, pode ser que a PPR quebre, tá? Então, não tem muito. Tem que ver se é PPR provisória, PPR metálico. Se for PPR metálico, eu gosto sempre de vazar os modelos com o number one, seja para conserto ou seja para confecção, porque ele é mais resistente, ele evita mais que o gesso se quebre. Tem algumas pessoas que na hora de vazar, nos dentes colocam um pininho, ou colocam um fio de orto, ou colocam um prego mesmo, um parafusinho fino, alguma coisa para agarrar ali, tá? Mas se tiver fazer muita força, vai quebrar igual. A Ellen aqui também falando que já viu fazer essa linha assim, mas ela não faz. Oi, Ellen. Ó, a Daiane também falando que já fez muito essa linha. O Pedro falando que no curso que eu faço, eu fiz a linha americana. Mas com essa sua explicação, já entendi que é melhor não fazer. Uhum. É melhor não fazer, tá? Nada melhor do que um bom molde, né? Então, tem um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Quem já lavou louça aqui sabe, né? Às vezes, esse foi um exemplo que eu escutei da Thaís Nogueira. Você está lavando a louça, assim, aí você vai puxar o prato, um prato gruda no outro. Não tem nada que faça reter, não tem nenhuma retenção, mas tem uma tensão superficial ali, né? Então, a água mesmo faz ela grudar. Então, se ela estiver bem justinha, a gente não precisa fazer nenhuma
nenhuma intervenção, né? Não precisa fazer essa linha americana. O que precisa é a gente, sim, fazer o máximo das técnicas para que essa resina não contraia, porque toda resina contrai, tá? O que a gente vai fazer é minimizar isso, essa contração com técnica. Então, é 12 horas de prensagem, polimerização correta, resfriamento lento. Então, fazendo, propiciador de espaço, fazendo isso, você vai garantir, né, que a prótese fique mais justa. Usando um gesso também zero expansão também ajuda muito, tá? E claro que o molde tem que estar bom, né? Tem várias técnicas de moldagem ali que favorecem isso também. Como reproduzir na acrilização a caracterização da gengiva? Já na montagem, o doutor escolhe. Deixa eu ver se eu consigo ler o resto da pergunta aqui. Já na montagem, o doutor já escolhe? Sim. Então, assim, quando você manda para a prova, né, a montagem dos dentes em cera, o ideal é que o dentista tenha no consultório uma escala de cor de gengiva, né? Então, tem aquela escala do STG, que tem várias cores ali para ele comparar qual que é a cor que mais se aproxima da mucosa do paciente. Eu gosto sempre de pedir para ele fazer pela cor do lábio, porque é o que vai ficar mais em contraste ali com a papila, tá? Então, ele tendo essa referência da escala facilita muito, tá? Não, ele não tem, o dentista não tem a escala em consultório, né? Como que eu faço para saber a cor? Por foto. Então, eu gosto de pedir foto, peça foto sempre do paciente sorrindo, para você ver o contraste. A cera, ficou legal aquela cor, mas ficou próximo? Não, ficou muito clara a cor da cera. Então eu sei que eu vou ter que usar uma resina um pouco mais escura. Ou não, ficou escura a cor da cera. Então, nossa, então eu vou ter que usar uma resina mais clara. Pela foto, você já consegue fazer um comparativo ali para você saber qual vai ser a cor da resina, mas claro que é muito mais assertivo se ele tiver uma escala no consultório e te mandar uma foto para você comparar, tá? E a doida do Rodete não achou a live do Rodete na sua página do Insta. Ô Val, dá uma procurada no YouTube como plano de orientação em cera, tá? Acho que tá com esse nome lá. A aplicação do Palabond pode ser feito com pincel tipo de esmalte? Sim, pode sim. A única coisa que não pode aplicar o Palabond é com ponteira metálica, tá? Aquele pincelzinho que tem aquela hastezinha metálica não pode, porque como ele é um ácido, né? Ele é um primer, em contato com essa ponteira metálica, ele libera íons metálicos e não vai ser legal para polimerização, tá? Então, pode ser esse tipo pincel, pode ser esse tipo descartável, tá? Como evitar que fique gesso depois de acrilizar? Eu faço muralha de silicone, tá? Gesso nos dentes, ela perguntou. Eu faço muralha de silicone, aí não fica gesso depois de acrilizar, tá? Bia, em modelo 3D, é indicado realizar o trabalho de PT? Existe alguma contraindicação? Eu ainda não fiz, Diego. Eu ainda não fiz. Eu nunca acrilizei nada em cima do modelo impresso, tá? Eu trabalho bastante aqui com modelo impresso, geralmente são agonistas, ou projeto, né? Ou uma cópia ali do que a paciente já tem. Mas fazer uma prótese total acrilizar em cima do modelo impresso, eu não tenho nenhuma experiência com isso ainda, tá? Não sei se dá, tá? Não sei se daria, não. Vocês dão aula em alguma instituição aqui em São Paulo? Então, Felipe, eu vou estar em São Paulo na semana que vem, na PDESP. Eu vou estar dando um curso de montagem e esteroplastia caracterizada, mas tem que dar uma olhada se a turma já não está lotada. Bia, eu fiz uma PT-STG e ficou com bolha e aspecto ressecado. Fazia muitos anos que não fazia STG. Será que demorei muito para prensar? Então, Dai, eu acho que não. Eu acho que não foi a demora para prensar, tá? Porque assim, pode demorar um monte para acrilizar, não tem problema nenhum. O que pode ter acontecido para que ela ficasse ressecada são duas coisas: ou faltou líquido. Então, eu sempre faço assim, eu faço uma camada bem, eu coloco um pouquinho de resina só contornando a cervical dos dentes, e aí eu já molho, daí eu já jogo líquido para umedecer bem essa primeira parte. Aí eu vou colocando a resina e já venho umedecendo, principalmente na primeira camada, tá? Para garantir que esse líquido vá para vestibular.
Depois, eu faço assim, eu faço acriliso hemiarco, depois eu acriliso outro hemiarco, né? Quando eu fiz esse primeiro lado e vou passar para o outro, eu faço uma nuvem. Se você olhar bem no livro do STG, no livro do Thomas Gomes, tem essa indicação. Sempre, sempre, sempre nos finais da acrilização tem ali uma nuvem. Sempre tem para você acabar com finalizar a acrilização com uma nuvem. Por quê? Porque eu faço essa nuvem, né? Eu mantenho, deixo ela bem sequinha, É um pouco contraintuitivo ali, né? Às vezes a gente acha que se molhar demais que vai garantir isso, mas não, tá? Então eu mantenho o final dela bem sequinho, claro, depois de umedecer todas as camadas, para garantir que essa umidade fique na vestibular, tá? Então mantenho assim. O próprio Thomas Gomes explicou uma vez que é como se fosse uma horta, né? Então ele viu o pai dele, não sei, não lembro direito a história, mas ele viu alguém mexendo na horta e jogava adubo e regava, enfim, e depois vinha por cima e jogava serragem para manter a umidade. Aí que ele teve essa sacada de fazer assim com a resina e funcionou perfeitamente. Então, para que ela não resseque na vestibular, você tem que manter essa camada bem sequinha antes de prensar a primeira parte, tá? Outra coisa que pode acontecer também de ficar ressecada tá muito fina a tua resina. Então, às vezes, quando você aperta a resina, assim, você tá prensando, você pega na mão e aperta, no meio você vai ver que ela vai expulsar todo o monômero. Não vai ficar nada de monômero. Aí você deixa as 12 horas prensada para que esse monômero preencha de novo ali, que o polímero absorva todo esse monômero e não fique ressecado, tá? Agora, se estiver muito fino, se estiver finíssimo, o monômero não vai conseguir voltar e vai ficar seco. Agora, se deu bolha, pode ser que você está fazendo muito grosso, né? Uma camada, jogando muita resina de uma vez, ou pode ser polimerização também, tá? Tem que ver isso. Quando a pessoa não tem nada de gengiva, pode fazer a linha americana, mesmo assim não é indicado. Se ela já tem uma perdalça, ela vai ter mais ainda, tá? Então, o ideal é fazer mesmo uma boa moldagem, tem uma técnica que eu aprendi com o Alexandre Oliveira, que é a técnica da mínima pressão equalizada, que é uma técnica de três vezes, né? Ele preenche primeiro com silicone um pouco mais denso, depois com silicone um pouco mais fluido e vai reimprimindo essa moldagem, refinando essa moldagem para que ela tenha uma cópia melhor, tá? Bia, você sabe alguma coisa sobre a retirada do STG do mercado? É fake news? Olha, gente, uma grande polêmica, assim, né, em questão disso. Tem bastante gente me perguntando, bastante gente falando sobre isso. Eu não sei, eu não tenho nada preciso aqui para falar para vocês, eu não tenho nenhuma informação segura aqui para dizer, vai sair, não vai sair. É fato, sim, que alguns produtos da VIP vão sair de linha, né? A Dentsply comprou a VIP e vão tirar alguns produtos de linha. Ainda não sei quais são, porém eu acho muito difícil que se tire o STG. Eu acho muito, muito difícil, porque o STG não tem nada que se compare, né? Então é uma resina excelente, de alto peso molecular, quase todo mundo usa, né? É conhecido nacionalmente, é uma resina até nível internacional, ela é bem conceituada. Então, eu acho muito difícil. E também o STG não é da VIP, né? Ela foi criada pelo Thomas Gomes, então ela pertence à família Gomes, né? Tem o Frederico Gomes, que é o filho do seu Thomas Gomes, que ele não vai deixar isso acabar. Então, se por um acaso sair da VIP, com certeza vai ter outra empresa que vai comercializar isso para a gente não vai ficar sem, tá? Então, quanto a isso, eu posso afirmar que vocês podem ficar tranquilo que sem a gente não vai ficar, tá? Bom dia, meu nome é Raide, não sei se é assim que fala. Qual o nome do líquido que você usa após a ceroplastia para dar brilho na peça? O líquido que eu uso para ceroplastia é esse aqui, ó, tá? É o Wax Gloss Diamond D. Ele é só para dar brilho na cera, tá? É um brilho de cera, ele é como se fosse um glaze
para cera, tá? Então, isso aqui rende muito, 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 que é bem pouquinho. Eu ponho só um pouquinho no algodão, depois que eu finalizei, limpei, tá tudo limpinho, antes de mandar para a prova, eu passo esse líquido. Fica lindo, parece que tá acrilizado. Para quem fotografa, fica fantástico, tá? Bia, como abrir os furos do protocolo depois de acrilizado? Então, às vezes eu abro antes, às vezes depois, tá? Então, se o furo tá bem visível, não tá pegando embaixo de nenhum dente, eu prefiro abrir antes. Então, eu já deixo o conduto do parafuso bem certinho, né? Eu coloco uma broca, jogo a cera, para ficar o conduto bem certinho já na cera. Se ele tá embaixo do dente, eu prefiro abrir depois. Então, eu pego uma broca, preparo ela. Eu pego uma broca, uma Carbide 700 ou 699, aquela mais fina de todas. Deixa eu só achar onde é que tá a minha aqui. Não tô enxergando ela. Aí eu preparo, eu pego um disco, tá? E preparo ela, ó. Então, eu vou afinar ela numa extensão suficiente para que ela passe de baixo para cima, né? Do conduto do parafuso, sem romper o stop. Sem encostar no stop. É só para me guiar. Só para guiar onde que esse furo está saindo, tá? Tem algumas pessoas que já me falaram que tem algumas dessa para comprar, mas eu nunca encontrei. Aí depois que eu furo, né, que eu passo ela de baixo para cima, que eu sei onde tá, eu venho com uma broca esférica, né, a Carbide Buzz número 8, e venho de cima para baixo, cuidando muito sempre com o stop. Qual o nome mesmo? É Wax Gloss, tá? Algumas dicas de PPR e acrilização. Eu fiz um vídeo, né? Eu prometi para vocês ali, eu tava com uma PPR, uma dupla de PPR esses dias, eu fiz um stories mostrando que foi para a prova, eu finalizei ele, tá? Eu não postei nos stories porque deu mais de meia hora, tá? Então vocês iam cantar de mim, de ficar ali cada 15 segundos ali nos stories. Então eu fiz um vídeo, gravei, a minha equipe está editando esse vídeo, tá? Assim que tiver editado, a gente vai postar aí para vocês. De como eu faço a inclusão da PPR. Eu incluo no modelo, tá? Por muito tempo eu incluí ela fora do modelo, só que eu via que eu perdia muito tempo tentando adaptar essa PPR de volta no modelo. Às vezes eu tinha que reembasar e fazer um reembasamento alto, que não é legal. Tá? Então, eu faço a inclusão no modelo. Perco o modelo, sim, depois de acrilizado, né? Na hora de sacar essa PPR de lá, acabo perdendo, mas não tem problema. O importante é garantir ali que ela está bem adaptada, tá bom? Montagem e correção de classe 2 e classe 3. Nem sempre é possível corrigir, tá? Dependendo do grau, não é possível corrigir isso na prótese. Às vezes é. Então, se o paciente é classe 3, né, quando eu tenho o queixo um pouco mais, a mandíbula um pouco mais projetada e a maxila lá atrás, vou fazer uma prótese superior. Para compensar isso, se eu jogar todo o dente para frente, todo o superior para frente, para compensar essa classe, transformar numa classe 1, às vezes a prótese vai ficar muito pesada, né? Porque ela vai vir muito para vestibular e fora que vai ficar muito volumosa. Então, o paciente não vai conseguir usar, ele não vai ficar confortável, tá? Então, nem sempre é possível. Muitas vezes a gente tem que manter topo a topo, né? Quando toca incisal com incisal. E jogar o colo o máximo para dentro, então vai ficar um dente mais em rampa mesmo, né? Para que não fique um degrau em cima, né? Senão, toda hora que o paciente sorri, o lábio vai parar ali e não desce mais, se formar um degrau. Então, geralmente, quando é classe 3, tem que jogar o colo lá dentro, no sentido do osso mesmo do paciente, e a incisal mais vestibularizada. E, como eu disse, nem sempre é possível compensar, às vezes fica de topo. Classe 2 também, tá? Então, se o paciente é classe 2, que tem a maxila, a mandíbula lá atrás e a maxila um pouco mais projetada, né, aquele paciente mais dentucinho, às vezes eu não consigo jogar para dentro também, porque tem aquele rebordo que não deixa os dentes irem para dentro. Então, tem classe 2-2, né, que é um posicionamento de dentes que a incisal é para dentro, tá? Então, o colo, ele tá ali no limite, tá no máximo, já encostado no rebordo, e a gente joga a incisal um pouquinho para dentro para diminuir esse overjet, né? Para diminuir a distância do incisivo central para o incisivo inferior.
Então, eu faço dessa maneira. Às vezes dá para fechar, às vezes não dá. Se for dupla, é mais tranquilo. Aí você consegue, joga um pouquinho dali, equilibra, tá? Mas agora, quando tem os dentes antagonistas, é um pouquinho mais difícil. Em próteses totais superior e inferior, você coloca o segundo molar? Geralmente sim, tá? Se for dupla de prótese total, geralmente eu coloco. Só não coloco se não tiver muito, se não tiver espaço. Se tiver muito lá atrás, na curvinha ali da papila trígono-retromolar, ou muito em cima do tuber, aí tem que repensar, porque às vezes ela acaba fazendo uma pressão grande ali e deslocando essa prótese, tá? Mas geralmente eu coloco se tiver espaço. Bia, se usar a linha americana bem fininha, uso somente para delimitar onde eu tenho que desgastar. Por mais fininha que seja, ela pode sim dar reabsorção, tá? Então não tem como medir isso, como mensurar, tá? O ideal é que não faça, né? Mas claro que para isso a gente precisa usar de outras técnicas para que ela fique mais estabilizado, né? Como prensagem, não abrir quente, não abrir hemofila quente. Fundição, estamos perguntando aqui sobre fundição. Bom, fundição não tem muito segredo, assim, o que a única coisa que eu falo, se vocês forem investir no equipamento de fundição, é procurar um equipamento seguro, né? Então, a minha centrífuga é aquela elétrica, EDG, que eu fecho, e ela só aciona a centrífuga quando fecha a porta. Então, ela aciona, se acontecer, eventualmente, nunca aconteceu, tá? De espirrar metal e sair voando, pelo menos tá ali dentro, não tem nenhum perigo, tá? O metal que eu uso para fazer fundição é o Fitcast Titanium da Talmax, porque é muito fácil de fundir. Como eu só faço barra protocolo, então, para mim, ele supre bem as necessidades, tá? Tem alguns metais que são um pouco mais difíceis, o cromo cobalto é um pouquinho mais difícil de fundir, mas assim, é tudo pegar o jeito, é diferente, né? Esse Fitcast Titanium, ele vai fazer como se fosse uma gema de ovo, ele vai derreter, assim, ele vai ficar todo mole e você sabe que está no ponto. Já o cromo cobalto não, né? Ele forma uma casquinha e você não consegue ver se o metal tá mole ou não na hora de fazer a fundição, tá? Conserto na panelinha, você faz com água ou a seco? Geralmente eu faço com água. Eu só uso a panelinha a seco quando eu faço placa base, né? Então eu faço a placa base, eu não coloco água porque a água vai entrar por baixo e a pressão vai ajudar a afastar do modelo. Então, a placa base, placa de rodete, placa de plano de orientação, eu coloco sem água, para que ela fique bem justinha mesmo no modelo. Agora, para conserto, eu coloco com água, geralmente. Bia, qual o nome da pasta de polir que você usa e as escovas? A pasta de polimento que eu uso é a do Rui das Lixas, tá? Chama Uau Rouge, Uau com vários As mesmo. Ela é fantástica, ela dá um brilho muito legal, tá? Ela dura bastante. Eu passo ela na escova de flanela, então eu deixo uma bem impregnada, eu tenho uma escova bem impregnada com a pasta, que eu passo do brilho, e depois eu troco as escovas e uso uma sem nada, só para tirar aquela gordura que fica na prótese, só para tirar às vezes fica encebado assim de pasta, e aí já abre um brilho uau, tá? É bem legal, é do Rui das Lixas, você encontra, ele manda para o Brasil todo, você pode chamar ele aqui pelo Instagram mesmo. Uau Rouge, isso mesmo. O que você usa para fazer o efeito da rugosidade? Da gengiva inserida, eu uso esponjinha, tá? Eu uso umas esponjinhas ali e eu flambo a cera e pressiono ela com essa esponjinha. Bia, eu não trabalho com micro-ondas ainda, mas pela sua influência vou aderir. Gostaria de saber se posso comprar o acrílico com cross. Se serve, ao menos no primeiro momento. Sim, serve. Com crosslink serve sim, tá? Dá para você fazer polimerização em micro-ondas com o crosslink. Eu sempre falo, o VIP Wave é próprio para micro-ondas, ele é uma resina mais moderna, né? Tem mais tecnologia, mas o crosslink era o que era utilizado há anos atrás e continua sendo eficiente. Bia, você pode colocar os análogos em todos para acrylizar?
quanto mais melhor. Eu sempre coloco o máximo possível ali, só os que eu não consegui abrir o furo antes de acrilizar, mas se tiver como colocar todos é melhor, que aí você vai ficar ali com mais estabilidade, não vai ter que fazer aquele pontinho de gesso que às vezes quebra, e às vezes acaba entrando resina dentro do conduto, do componente, tá? Então, quanto mais análogo, melhor. Existe um truque de classe 3, troca de dentes de pré-molares para lado oposto. Ajuda a deslizar melhor e não prender a oclusão. Ah, legal, Hanna. Bem interessante. A Hanna está falando de trocar os pré-molares, né? Então, do lado direito você passa... É isso, será? Ou só inverter? Fala aí pra gente, se é só girar ele, a palatina para vestibular ou inverter os lados, Hanna? Bia, ontem eu fiz a minha primeira prótese total em micro-ondas, mas saiu um pouco opaca e áspera. Será que eu tenho que deixar mais tempo ou aumentar a potência? Fiz a receita que tu usa. Michele, não mexe na potência aleatoriamente, tá? Então tem que investigar o que aconteceu. Se você tá usando aquele ciclo, né, que eu passei, que não foi desenvolvido por mim, né? Esse ciclo foi desenvolvido pelo Thomas Gomes e com toda a equipe ali que estava estudando isso realmente. Você tem que, primeira coisa, você tem que se certificar que teu micro-ondas é exatamente essa potência que você está usando, né? Então, se você não encontra ali no manual, é a potência de consumo. Liga na assistência técnica do micro-ondas e se informa qual é a potência de consumo do teu micro-ondas, para você regular bem certinho. Outra coisa, saiu opaca, né? Pode ser tanta coisa deixa a resina opaca, né? Se eu, na hora que eu for manipular a resina e eu tiver ali com o pote paladão úmido, né? Eu acabei de lavar, tá meio úmido, tem água, e vou manipular a resina aqui, vai ficar leitosa, vai ficar opaca. Pode ser contaminação de óleo de oleogenol, que é aquele óleo que é um componente da pasta zinco-fenólica, que contaminou o gesso e, consequentemente, vai ser liberado na polimerização. Pode ser que você prensou a resina muito mole, né? Então, tenta deixar ela na fase que ela está puxando fibra, né? Fibrilar. Você faz o teste, puxou um fio, tipo teia de aranha, é a fase ideal para a prensagem. Pode ser isolante molhado, né? Então, isolou o modelo. Não, ele não está seco completamente. Você fecha a mufla, ele vai ficar opaco também, tá? Então, pode ser tudo isso. Eu ouvi um cirurgião dentista comentar que se usar o articulador semi-ajustável sem o arco facial, o articulador passa a ser um articulador comum. Procede essa informação? Sim, tá? Exatamente. Então, eu tive um professor que falava assim que se você usar o semi-ajustável sem o arco facial, é uma charneira de luxo, né? Porque realmente, para você ter toda a eficiência e garantir ali que ela fique na posição, o teu modelo, né? Você precisa do arco facial para transferir essa informação para o articulador. Você vai transferir exatamente o posicionamento da maxila do paciente para o articulador. Que isso vai influenciar em ângulo de fechamento, vai influenciar na inclinação, para você não montar os dentes tortos, né? Dentista não manda o arco facial para mim de jeito nenhum, já cansei de pedir, não manda. E aí, o que eu faço? Montem mesa de camper, né? Que aí a mesa de camper, ela é como se fosse um substituto do arco facial. Tá claro que tem as limitações, ela é um padrão médio, não é personalizado para cada um, mas é melhor do que nada, tá? Então, com a mesa de camper, você consegue sim montar a tua maxila, né? A maxila do teu modelo, numa inclinação média. E aí você consegue fazer montagem balanceada, tudo isso. A Hanna falou aqui, ó, inverter os dois lados. Legal, Hanna. Então, o lado direito passa para o lado esquerdo ali. É uma dica que a Hanna deu para fazer montagem em classe 3, tá? Que daí você troca os pré-molares para o lado oposto, que ajuda a deslizar melhor e não prender a oclusão. Bem legal. E tira uma dúvida, não pode manipular a resina com a mão? Não, não pode, tá? A mão da gente também tem gordura, tá? Também tem sujeira, e se a gente ficar manipulando, pode contaminar essa resina
e ela pode ficar opaca, tá? Então não devemos manipular com a mão. Bia, fiz uma postagem sua que você fez umas retenções na barra, tipo com force, com açúcar, né? Não entendi ali o que você disse, mas eu entendi no final das contas. Eu fiz uma retenção mecânica usando açúcar, né? Você pode usar as pérolas retentivas. Então, eu passo esmalte de unha na barra, protocolo, antes de incluir, e colo essas pérolas retentivas que você compra em dental. Na falta das pérolas, né, eu usei açúcar e dá certo, tá? Eu até tenho um pouco de açúcar aqui, que as minhas pérolas acabou. Isso aqui é açúcar, ó. Que daí fica um granulado ali, para que ela ajude na retenção da resina, tá? Essa barra ela fique um pouco mais retentiva ali para que essa resina agarre nela. O que você acha da rugosidade no palato? Eu gosto, eu acho bem interessante. A rugosidade palatina ela existe por uma razão, né? Ela não tá ali de enfeite, então ela tem a função de esfoliar a língua. E também, entre elas, ela já manda para o cérebro a informação do alimento que vai ser digerido pelo estômago. Então, ela já prepara, já faz parte do início do processo digestivo, né? Quando a gente não tem, né? Todo mundo tem, né? Obviamente. Quando usa uma prótese que uma prótese total com palato liso, que não tem a rugosidade palatina, com o tempo, o paciente pode começar a perder um pouco do paladar, né? Ele acaba perdendo um pouco essa sensação de sentir o gosto das coisas. Então, eu tenho a minha avó, que usa uma prótese total desde que eu me conheço por gente, né? Há muitos anos, e ela reclama realmente que ela não sente tanto o gosto dos alimentos, provavelmente porque perde um pouco essa sensibilidade, né? Então, o legal de fazer a rugosidade palatina na prótese total é devolver essa função para o paciente também, tá? Claro que isso tem que ser comunicado, né? O dentista tem que estar de acordo, ele tem que comprar essa ideia também e explicar para o paciente o porquê de fazer, né? O porquê de ter ela ali. E também não podemos fazer uma coisa muito volumosa que incomode, né? Tem que ser bem sutil, bem discreta. O ideal é que você reproduza a própria rugosidade do paciente, né? Então, tem algumas técnicas que pegam silicone, copia o modelo e joga uma cerinha ali, você consegue transferir essa cera para a placa de prova, né? Para que ela fique exatamente a mesma. Mas é legal sim, tá? Já aconteceu sim de fazer, ter que tirar, tá? Bia, sobre o protocolo de fibra de vidro, você usa? Nunca fiz, César. Eu nunca fiz com fibra de vidro, já vi algumas pessoas fazendo, né? Mas não tenho experiência com isso para te dizer o que eu acho a respeito, tá? Nunca fiz. Bia, onde eu consigo comprar ceras para enceramento caracterizado? Não consigo achar nas dentais perto de onde eu moro. Lucas, o Rui das Lixas tem alguma coisa de cera ainda, tá? E eu sei que a Dental Paulista tem, já recebeu o kit, aquele aquarela do STG, o Fixa Dente, aquele que eu mostro para vocês sempre, mas tem que dar uma olhada no site, dá para comprar pelo site da Formadem também, tá? No seu curso de 2021, 18 e 19, você vai abordar a acrilização ou só arranjos naturais? Eu tenho 2 cursos, tá? Não sei de cabeça aqui qual é essa data agora que você falou. Eu tenho um curso de protocolo, né? Que é completo, que desde a ceroplastia até a finalização, a acrilização, polimerização, acabamento. E tem o curso de montagens com arranjos naturais e ceroplastia caracterizada. Daí a gente finaliza na ceroplastia. Aí nesse curso a gente não aborda caracterização. Eu falo sim um pouco, explico como reproduzir isso na acrilização, mas é só falado, tá? O foco mesmo é para montagem e ceroplastia caracterizada. Eu posso fazer conserto na polimerizadora EDG se a acrilização foi feita no micro-ondas? Sim. Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Dá para fazer sim. Pessoal, então é isso. Então, beleza, gente. Tchau, tchau. Um beijo bem grande, um ótimo dia para vocês.